1 Reis, capítulo 19, versículo 11. Disse-lhe Deus: saí e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante dele. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e disse: Elias, que fazes aqui? O profeta Elias vinha de uma grande vitória. É uma daquelas histórias que gostamos de contar para as crianças e a lemos nos deliciando em cada versículo. Elias havia chamado o povo para assistir uma disputa de poder entre deuses. De um lado estava o Senhor Jeová, Deus de Israel, e do outro lado estava Baal, representado por 450 profetas. O povo se reuniu para testemunhar qual deles era, de fato, o verdadeiro Deus. A prova era muito simples, cada um dos lados oferecia um sacrifício ao seu Deus, e o vencedor seria aquele que fizesse descer fogo do céu como um sinal de resposta e aceitação. Nós conhecemos a história de como os 450 profetas de Baal ficaram por meio-dia clamando e suplicando uma manifestação que não veio. E quando Elias orou a Jeová, imediatamente caiu fogo do céu, consumindo o holocausto, a lenha, as pedras e a terra. Eu consigo entender porque essa história nos atrai tanto. Eu acho que você, assim como eu, nós gostaríamos muito de ter um dia de Elias, de orar e pedir ao Senhor que, de uma maneira poderosa e inequívoca, se manifestasse, convencendo os incrédulos dos seus erros e provando que Deus é real. Quase me parece inacreditável o que acontece na continuação dessa história. Elias ouviu as ameaças de morte feitas pela rainha Jezabel. Ele teve medo e fugiu para o deserto pedindo para si a morte. E é nesse contexto que temos a passagem que eu li no início desse pensamento. Escondido em uma caverna, Deus ordena que Elias saia e fique perante o Senhor. Então veio um vento tão forte que despedaçou a penha, mas Deus não estava lá. Depois veio um terremoto, mas Deus também não estava lá. Quando Elias viu o fogo, talvez ele tenha pensado: agora Deus vai aparecer. Deus é aquele que faz descer fogo do céu. Mas Deus também não estava lá. Talvez para a surpresa de Elias, Deus se manifestou através de um cício tranquilo e suave. Deus estava no sussurro da brisa. E eu fico pensando nesse exemplo e de como para nós é fácil vermos Deus nas coisas espetaculares, mas muitas vezes nós não conseguimos vê-lo na brisa por ser comum demais. É fácil ouvi-lo quando ele se manifesta com a voz de um trovão, mas será que o ouvimos quando ele apenas sussurra mansamente perto do nosso ouvido? Achamos que Deus está apenas presente quando pessoas são curadas ou mortos são ressuscitados. Mas Deus também se revela nas coisas acessíveis da vida. Deus está na brisa suave de uma visita ao enfermo, ou na oferta financeira que se dá ao necessitado, ou no amigo que dá do seu tempo e consolo ao desanimado. Deus é a voz baixa e suave que santifica o jovem, que restaura o casamento, que inspira os pais na educação dos seus filhos, que une a igreja no vínculo do amor. Deus é a voz mansa e tranquila, no pedido de perdão, no ósculo santo, na prática do bem ou no partir do pão, em que anunciamos a morte de Cristo até que Ele venha. Eu nunca vi fogo cair do céu, e talvez eu nunca o veja, mas eu já senti o efeito da brisa sobre mim muitas e muitas vezes, e isso me basta para saber e crer que Deus é real, que Deus fala, que Deus opera e que Deus está sempre presente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20.